Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar promovido aqui pela OpenCAD. Desta vez iremos abordar um assunto relacionado ao MATLAB e ao Simulink aplicado em sala de aula, como essas ferramentas podem ser úteis, né, como um complemento aos professores, aos docentes, para que o aluno se aprofunde mais nos temas vistos em aula, né, para que eles possam abrir novos leques de oportunidades e possibilidades através do MATLAB Simulink, seja por meio de projetos que eles futuramente irão desenvolver no decorrer do curso, ou alguma pesquisa. Então, iremos abordar o MATLAB e o Simulink como essas ferramentas complementares de ensino para o professor e de grande valia também para os alunos. Então, hoje o tema será este daqui. Aqui comigo está o Bruno, do marketing, dando suporte para a gente. Lembrando que perguntas, vai ter um espaço reservado ao fim desta apresentação, para quem ficou aí com dúvidas ou algum questionamento referente ao MATLAB, ao Simulink, algum assunto relacionado ao tema de hoje. Então, vamos prosseguir aqui para a nossa agenda. Estes serão os tópicos de hoje. Uma breve introdução do que é o MATLAB, o que é o Simulink. Depois veremos aí uma aula, né, qual que é o processo, qual que é o fluxograma de eu aplicar uma aula digital com o MATLAB Simulink, principalmente nos dias de hoje, devido à situação que nós estamos passando, né, devido ao vírus. Muitas universidades ainda não, a grande maioria estão tendo aulas aí à distância. Então, esse tema também coube de grande valia, né, neste momento que a gente está passando. Então, veremos as etapas de uma aula digital com MATLAB Simulink, que é orientação, aulas de estudo, prática e avaliação contínua, né, o que consiste cada uma dessas fases para o professor e para o aluno. Veremos também os tópicos importantes que foi abordado, né, recapitulando. Curso para professores disponibilizados pela própria Mathworks, né, para ajudar o professor aí a incentivar e a motivar o aluno a querer aprender uma programação em MATLAB. E o espaço aí que eu já mencionei para vocês, destinado a dúvidas e perguntas que forem aparecendo durante a apresentação. Então, uma breve introdução, tá, do que é o MATLAB. O MATLAB é uma linguagem de programação, né, ele é uma junção aí das palavras Matrix Laboratory, né, que formam a palavra MATLAB, essas duas iniciais. Inicialmente ele foi desenvolvido por alunos, né, no ambiente acadêmico. Ele era, logo quando ele começou, né, logo quando o MATLAB foi desenvolvido, ele apenas fazia cálculos de matrizes, foi esse o objetivo dos estudantes, né, para que tivesse uma ferramenta que os auxiliasse nas tarefas de aula, de sala, a trabalhar com matrizes. E hoje, isso estou falando mais ou menos fim da década de 70, início da década de 80, e hoje, aí, passado tanto tempo, o MATLAB está empregado, né, em várias áreas, em várias indústrias, grandes clientes, né, eu posso citar aqui a NASA, usa aí o MATLAB e o Simulink em seus projetos para fazer validação, né, daqueles robôs, daquelas sondas, parte de satélites também. Então, para vocês verem o quanto o MATLAB evoluiu, né, daquela linguagem de programação que só calculava matrizes, hoje ele incorporou várias aplicações e é um sistema computacional aplicado em diversas áreas, que envolvem tecnologia também, né? E também as que não envolvem muita tecnologia, né? Porque posso utilizar MATLAB na área de, por exemplo,
neurociências, psicologias, né? São cursos assim que ao primeiro momento a gente não associa muito, né, a tecnologia, como por exemplo uma engenharia, mas também que lá estão sendo utilizado também o MATLAB. Então, o MATLAB é um software para modelação, simulação e análise de dados. O MATLAB básico possui cerca de 1000 funções já programadas, né, todas disponibilizadas na biblioteca do MATLAB, e esse é um grande diferencial do MATLAB, da linguagem MATLAB, se comparado a outras linguagens, ou seja, aqui eu já tenho todas as minhas funções matemáticas. Eu vou dar um exemplo aqui de estatística, né? Eu quero calcular uma mediana, uma média aritmética. O MATLAB já tem tudo pronto, essas funções. Eu, como usuário, não preciso programar essa função ou desenvolver uma subrotina. Basta um clique na biblioteca referente aí à estatística, referente à média que eu quero tirar dos meus valores, para ele fazer esse cálculo todo. Lembrando que todas as funções do MATLAB são validadas, são verificadas constantemente. Sempre aí durante o ano tem um pacote de atualização, né, de correção do MATLAB, incorporando também novas funções. E além dessas 1000 funções, aí, cerca de 1000 funções só do MATLAB básico, eu tenho também as ferramentas, né, conhecidas como toolboxes, se eu me referir ao ambiente MATLAB, e Blockset, se eu referir ao ambiente Simulink. Tá? Então, elas são destinadas aí às mais diversas áreas de aplicação. Eu vou citar algumas aqui. Biologia, finanças, grandes bancos aí utilizam o software MATLAB. Parte Data Science, né, que é o assunto do momento, né, que é a área da tecnologia do momento, que é o futuro também, o nosso futuro, né? Hoje gira tudo em torno de análise de dados, de pré-processamento de dados, de tratamento de dados também. E aí, dentro da Data Science, podemos citar também, né, vamos dizer assim, as sub-áreas, né? Os subtópicos, Machine Learning, Deep Learning, Internet das Coisas, todas elas já utilizam o MATLAB e tem ferramentas específicas para eu empregar o MATLAB nestas áreas. Também o MATLAB pode ser utilizado em processamento de sinais, de imagens, visão computacional, robótica, sistemas de controle, mecatrônica, enfim, uma série aí só para citar alguns exemplos, temos uma série aí de aplicações. Então, essas ferramentas todas que eu citei, né, Toolbox e Blockset, elas vão habilitar o MATLAB para ser empregado em complemento, né, de atividades que o aluno vê na aula, né, para ajudar o professor, auxiliar o professor, e também para promover aí o aprendizado do aluno, a ele absorver a ideia, tá, e fazer com que ele cresça, né, no curso, durante o curso. Então, em cursos acadêmicos aqui eu posso citar, né, que é onde que o MATLAB pode ser empregado na programação, né, em toda aquela parte de cálculos básicos, né, que são comuns às engenharias, aqueles primeiros anos, na biologia, na química, voltando de novo aqui a falar de dados, na parte de ciência de dados, né, ciências de computação, ciências da terra, do mar e atmosférica também, o MATLAB tem ferramentas para isso, econometria, citar aqui algumas engenharias, a biomédica, a elétrica, a computação, a mecânica, a aeroespacial, também aí em áreas relacionadas à licenciatura, né, como por exemplo matemática, física, psicologia e neurociências que eu já citei, finanças também já foi citado, e a parte de robóticas e controles. Então, tem uma série aí dentre as aplicações do MATLAB que ele oferece, eu posso colocá-lo, né, nesses cursos, nessas áreas. Um ponto de destaque aqui do MATLAB, que eu sempre costumo mencionar, é referente a ele ser um software versátil. Por que ele é versátil? Então, primeiro porque ele é flexível, né? Ou seja, eu consigo importar dados de outros softwares
por exemplo, quem programa aí em Python, eu consigo fazer comunicação do MATLAB com Python, tá? E vice-versa. E eu também consigo conectar o MATLAB com outros, com hardwares, né? Por exemplo, um sensor, um gerador de sinal, aqueles instrumentos de bancada, né? Em um laboratório, numa câmera para aquisitar imagens, num banco de dados também. Muito utilizado aqui, eu vou mencionar para vocês que é a parte de eu embarcar os códigos em processadores. Voltando aqui para o ambiente mais acadêmico, projetos em Arduino, em Raspberry Pi. Temos aqueles robôs também desenvolvidos pela Lego. Eu vou mostrar aqui algum exemplo também dele, referente. Então, são todos os tipos de hardwares que o MATLAB consegue comunicar, né? E depois, porque ele também é versátil, né? Somando aí a flexibilidade dele. É a parte de ele ser, o fato de ele ser extensível. Ou seja, eu tenho a possibilidade de adicionar novas ferramentas e bibliotecas no MATLAB. Para quem de vocês aí que está escutando tem já a licença, algumas instituições já têm a licença CWS, então essa preocupação vocês não têm, né? Porque lá já o MATLAB já fornece todas as toolbox, são mais de 90 ferramentas, então já toda essa parte aí de biblioteca, de novas ferramentas, né, toda essa extensão já está disponível para vocês. Então, essas duas características vão tornar o software MATLAB um software versátil. E também destacando aqui, ele é compatível nas plataformas Windows, Mac, Linux, tá? Não tem diferença entre esses sistemas operacionais, tá? Então, mais uma prova aí da versatilidade do MATLAB, tá? Então, vendo um pouquinho dessa introdução, não vou manter muito aqui, até para dar mais dinâmica à apresentação. O fluxo de trabalho do MATLAB é esse, né? Então ele é composto aí por três grandes áreas: entrada, MATLAB e saída. Na entrada eu posso ter arquivos, eu posso pegar dados de outros softwares, como por exemplo uma planilha, um banco de dados. Em hardware, lá embaixo, eu posso pegar um sinal aí gerado de um gerador de onda. Aí o que eu faço? Eu trago toda essa minha fonte de dado que eu quero processar para o MATLAB, e lá eu posso fazer a modelagem, a simulação, visualizar e analisar os dados, desenvolver aplicações a partir desses dados, até que eu gere uma saída, seja sob forma de relatórios. Notem que ali eu tenho PDF, eu tenho um documento em Word. Posso também, quando desenvolvo, voltando para a parte de aplicações, quando eu desenvolvo uma aplicação, eu posso compartilhar essas aplicações. Neste webinar, vou mostrar um exemplo para vocês do que seria uma aplicação com o MATLAB que eu posso compartilhar com outros usuários, inclusive usuários que não tenham o MATLAB instalado em máquina. E a última parte aí referente à saída é os códigos gerados, né? Os códigos de produção, o C, C++, posso gerar também bibliotecas DLL, .NET, enfim. Tem uma série aí de meios, tá, de eu exportar o que eu desenvolvi para fora do MATLAB. Agora um pouquinho do Simulink. O Simulink já é um ambiente, né, ele está dentro do MATLAB, porém ele é um ambiente para modelagem, simulação, testes e verificação de projetos. E assim como o MATLAB, também eu consigo gerar códigos do que é feito no Simulink, tá? E com esses códigos eu posso, por exemplo, embarcar em um processador. Diferentemente do MATLAB, onde eu trabalho com forma programática, né, com as linhas de código, né, eu digito as linhas de código. No Simulink eu trabalho com diagramas de blocos, e esses blocos vão representar sistemas, como por exemplo um sistema de controle, né, com a sua planta, com o seu atuador,
com a sua saída. Então, essa é a grande diferença do mundo, né? Vamos dizer assim, Simulink para o mundo MATLAB. Um é diagrama de blocos e o outro eu trabalho com linhas de código. Por fim, o Simulink também é utilizado para empregar em projetos envolvendo softwares e sistemas embarcados a metodologia de Model-Based Design. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela, que na verdade, ao meu ver, é como se fosse o fluxo de trabalho do Simulink. Tá? Então, é um método, é uma metodologia em que tudo gira em torno de um modelo virtual, notem aqui no centro, tá? Que é os modelos Simulink. Então, ao redor desse modelo Simulink, eu tenho as fases de especificações, de projeto, de geração de código e os testes e verificação contínuas. Tá? Então, este processo ele vai fazer com que eu não precise desenvolver protótipos físicos e testá-lo em campos, né, para validar. Primeiro eu faço isso no modelo virtual, desenvolvido no Simulink, tá? Por exemplo, vamos pegar como exemplo um controlador de velocidade de um veículo, tá? Então, eu faço toda a minha simulação, meu projeto e simulação dentro do Simulink, um projeto virtual, e depois da minha validação e teste virtual, aí sim que eu começo aí a trabalhar com os meus projetos físicos, tá? Então, isso faz o quê? Minimiza o protótipo e retrabalho, né, a parte de custo, tá? Tenho redução de custo, facilita a reutilização do projeto, ou seja, como é um modelo já salvo lá no meu Simulink, esse modelo virtual, se eu quiser fazer alterações futuras no meu projeto, é só pegar aquele modelo base e fazer as alterações. Tenho redução de prazo também do produto chegar ao mercado. Como é tudo girando, né, em volta de um modelo virtual, eu tenho a comunicação entre equipes, um aumento, né, uma melhora desta comunicação, né, principalmente naqueles projetos que envolvem diversas áreas, tipo engenharia mecânica, engenharia elétrica, aumento de desempenho, porque eu vou gerar inovação, né, com esses modelos virtuais. A qualquer momento, se eu quiser colocar uma nova aplicação, uma nova função nesse modelo, eu pego o modelo base e faço alteração e aumento a qualidade do projeto, porque os códigos gerados antes de eu embarcar, eles são feitos automaticamente pelo software, tá? Eu não tenho nenhuma, como posso dizer assim, trabalho, né, humano, né, para fazer todos aqueles códigos, a geração de código, tá? É tudo feita já automaticamente no Simulink, né, reduzindo falhas humanas. Então, basicamente é essa metodologia, Model-Based Design, e é assim que o Simulink trabalha. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Por fim, chegamos aí na aula digital com o MATLAB Simulink, né, após a nossa introdução, falando o que é MATLAB e o que é Simulink. Este aqui é um fluxograma, tá, referente aos processos de uma aula digital com o MATLAB Simulink, que vai servir de ajuda, né, para o professor, que vai ser de grande valor para o aluno, para quê? Para ele absorver os conhecimentos que ele viu, né, na prática. Então, começamos com orientação, aulas, estudo, prática, e a seta lá embaixo é avaliação contínua. Tá? Então, eu vou abrir cada um destes tópicos para vocês verem o que constitui cada um. Tá? Então, primeiro vamos começar com orientação. Tá? Então, para que os alunos tenham o primeiro contato deles com programação em MATLAB, né? Aqueles alunos que acabaram de entrar numa universidade ou que já estão em anos mais avançados, porém nunca viram MATLAB e querem começar pensando já num projeto de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, ou numa iniciação científica. Então, primeiramente, é fundamental demonstrar a capacidade do MATLAB com histórias e cases de sucesso, né? Então, essas histórias e esses cases vão servir de inspiração e estímulo para os estudantes, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Vamos
avançar aqui um pouquinho. Histórias de sucesso envolvendo inovação e que gerem benefícios para a sociedade, como esta aqui, tá? Neste caso, é, eu esqueci, pessoal, até peço desculpa o nome desse baterista, tá? Mas ele é um aluno do Instituto Georgia Tech, que nem que vocês estão vendo lá em cima, tá? Então ele, né, por fatalidade, ele perdeu o braço, porém ele não desistiu, né, do sonho dele de continuar tocando bateria, tá? Então, o que foi desenvolvido, né? Uma prótese robótica, tá? Como vocês veem aí na figura, em que as baquetas são controladas pela flexão dos músculos, tá? Do braço dele, tudo utilizando inteligência artificial desenvolvida no MATLAB, tá? Então, o baterista ele pode tocar mais rápido, inclusive tocar ritmos complexos que um baterista sem, né, a utilização da prótese não conseguiria fazer o que ele consegue fazer, né, com a prótese, tá? Então, eu vou, eu abrirei aqui, onde está aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar em tela aqui para vocês verem. Eu acho que talvez não saia o áudio para vocês, tá? Mas só para vocês terem uma noção, tá, do que funciona. Deixa eu ver se eu dar só uma pausa, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma opção de eu colocar um áudio. Eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Bom, mas vamos ver aqui. Vamos dar um play no vídeo. O importante é que vocês vejam, tá? Então, toda, né, a flexão dos músculos está desenvolvida aí no MATLAB, né, a inteligência artificial. Então, aí ele consegue, né, tocar ritmos que um baterista sem a prótese não conseguiria. Então, todo o software, né, foi embarcado aí na placa, tá? Da prótese dele. Foi tudo utilizado aí com o MATLAB, né? Então é isso, tá, pessoal, que eu queria mostrar aí para vocês, referente aí ao projeto, tá? Tá até aqui no Google, George Tech. Se eu não me engano, eu acho que ele é um aluno de engenharia elétrica, então ele fez aí, né, toda essa parte aí da prótese, tá? Que ele está utilizando. Então, eu acho que histórias como essa, né, já motivam um aluno a desenvolver seu projeto, a tirar aquela ideia que ele tem na cabeça e começar a utilizar o MATLAB, né, os projetos, ele começar a desenvolver os projetos já no ambiente acadêmico, tá? Então, aqui é um exemplo. Vou avançar mais um pouquinho. Não sei se todos conseguiram ver o vídeo, tá? Qualquer coisa vocês mandem aqui no chat. Então, aqui são alguns outros exemplos, né, referente à inovação com MATLAB Simulink, tá? Então, além das próteses inteligentes, par de foguetes reutilizáveis, robôs autônomos e energias renováveis, né? São todos aí assuntos da atualidade, né? Principalmente devido ao desenvolvimento da tecnologia. Hoje, né, quanto
os projetos envolvem muita tecnologia também, eu tenho que prezar pela área de sustentabilidade, né, dos projetos. Então, são exemplos aí que o MATLAB pode ser utilizado. Outra forma de motivar e despertar o interesse dos alunos em começar a programar em MATLAB é eles terem ciência de que grandes empresas espalhadas aí pelo mundo aplicam o MATLAB e o Simulink em seus projetos e nos produtos desenvolvidos. E algumas delas, tá? Por exemplo, aqui no Google, tá? No Google Empresa mesmo, o conhecimento em MATLAB, em programação MATLAB, é um requisito no processo de admissão deles, tá? Então, um outro ponto aí para estar motivando o aluno, né? Se ele tem aquele sonho de entrar numa grande empresa e lá pede a necessidade, né, de ter um conhecimento em MATLAB, então isso tudo faz com que o aluno aí se aprofunde mais em programar com o MATLAB, tá? Então são dois exemplos aí, tá, de motivar um aluno, de inspirar um aluno logo quando ele entra aí no ambiente acadêmico. Então avançando um pouquinho mais, voltando aí para o assunto da licença, né? Licença para todo o campus. Então, uma vez decididos em utilizar o MATLAB, né? Uma vez que os alunos já estão engajados na utilização do MATLAB, devemos garantir que os estudantes tenham total acesso a esta ferramenta de forma independente, tanto na instituição de ensino quanto em suas casas. Então, é aí que entra a licença Campus Wide License, CWL, CWS atualmente, tá? Mudaram o nome, é Campus Wide Suite, que na verdade é uma modalidade de licença MATLAB em que estudantes, professores, pesquisadores, visitantes de um campus aí de uma universidade têm acesso total e em qualquer momento às mais de 90 ferramentas das famílias MATLAB e Simulink, tá? Tanto no campus quanto lá no conforto de suas casas, tá? Então, é um total acesso garantido aí para o aluno, né? E além de outras facilidades também que a licença, essa modalidade oferece, né? A gente veremos um pouquinho mais para frente, referente à parte de dispositivos móveis e MATLAB online, tá? Então, algumas universidades aqui já têm esta licença. Então, aqui o acesso ao aluno, ao MATLAB do aluno já está garantido. Para auxiliá-los na utilização do MATLAB, estão disponíveis os cursos básicos MATLAB On-Ramp e Simulink On-Ramp, compostos por tutoriais e exercícios, onde os alunos terão uma noção básica destes dois programas. Tá? São cursos de 2 horas cada, é o básico mesmo do MATLAB. Quem já tem a licença CWS já tem acesso aí a esses dois cursos e outros que a gente verá mais para frente aqui na apresentação. Lembrando que esses cursos são feitos no tempo disponível dos alunos, ou seja, de acordo com a disponibilidade deles, né? Então, eles têm total acesso aí de começar o curso e terminar no tempo que ele quiser, fazer quando der, tá? Os exercícios e as tarefas, tá? Então, é um curso aí que se encaixa aí na agenda do aluno. Então, após aí os passos iniciais dos estudantes, né, em programar com MATLAB, a parte aí de orientação, iremos para a segunda parte, que é a parte de aulas. E essas aulas podem se tornar interativas através de aplicativos MATLAB, tá? Que está ali na tela, que são os MATLAB Apps. Tá? Então, os alunos têm a possibilidade de experimentar os conceitos vistos em aula de forma interativa. Eu já demonstrarei como fazer isso.
Estes aplicativos são desenvolvidos utilizando o recurso MATLAB App Designer, tá? Ele já faz parte aí do MATLAB básico e podem ser distribuídos entre os usuários com e sem MATLAB, conforme eu tinha falado logo no começo da apresentação. Tá? Então, para ilustrar esta ideia, tomamos como exemplo uma tarefa de aula em que se empregam equações diferenciais para modelar sistemas mecânicos. Tá? Aqui o sistema mecânico vai estar representado por um sistema massa-mola-amortecedor. E aí podemos empregar esses aplicativos MATLAB com a finalidade de verificar o comportamento dinâmico do sistema. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir a demo do MATLAB. Qualquer coisa, tá, pessoal? Se vocês não conseguirem estar visualizando, dá um toque aqui no chat que às vezes eu compartilho. Estou usando dois monitores, eu compartilho as telas, pode ser que não apareçam para vocês, tá? Então, esta é a tela inicial do App Designer. Então, notem que eu tenho botões, né? Eu tenho um quadro central aqui e a minha parte de códigos. Tá? E quando eu rodo, tá, esse meu projeto, vamos dizer assim, ele vai ficar com essa cara aqui. Tá? Então, notem que lá em cima, né, o que eu tenho? Eu tenho a massa constante da mola em forma de campos, né, que eu consigo preencher. Deixa eu só localizar aqui. Aqui. Então, eu tenho a massa, né, em quilos. Eu tenho aí a constante da mola, que é a rigidez. E também eu tenho a parte de amortecimento. Né, eu coloquei esses valores iniciais aqui. E também eu tenho a parte já envolvendo a deflexão da mola, né? Velocidade, a posição. Então, conforme eu vou alterando estes parâmetros, tá? Então, primeiramente, esta é a cara, né, do MATLAB, do aplicativo MATLAB, tá? Então, aquela tela inicial que vocês viram era a parte de desenvolvimento, aqui é a tela final, logo após eu acabar aí o desenvolvimento do meu aplicativo. Então, nesse caso aqui, eu quero que este aplicativo verifique o comportamento do meu sistema de acordo com estes parâmetros. Né? Então, notem, por exemplo, eu vou aumentar a massa, né, aqui, tá? 7, 10, tá um pouquinho lento aqui, tá, pessoal? Mas eu queria que vocês notassem que automaticamente o gráfico, né, do comportamento ele vai sofrendo aí alterações, tá? Eu tenho uma massa de 12 quilos, eu vou colocar aqui, vou aumentar, vamos diminuir aqui a rigidez da mola, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. 45. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui direto, vamos ver. 30. Tá, então eu vou alterando, né, o comportamento do meu sistema. Tá, não sei, acho que está lento aqui o processo, né, da tela para vocês. Acho que devido até mesmo à transmissão, né, de enxergarem. Mas notem, né, que conforme eu altero esses parâmetros, ele está ainda alterando aqui, eu vou alterando aí a forma, né, do resultado final do meu sistema, tá? Então, se eu quiser colocar aqui um valor inicial de posição, vamos ver, 0.2, ele vai começar também aqui no eixo 0.2 em x, tá? Então, é uma forma aí de o aluno verificar o conhecimento, né, que ele teve em aula, tá bom? E o legal é que eu consigo, né, compartilhar este meu aplicativo aqui em Share, ou como aplicação standalone, ou seja, para quem não tem MATLAB na máquina, eu consigo empacotar tudo isso. E lá vai ter um arquivo runtime que a pessoa consegue utilizar sim o MATLAB, só essa interface aqui. E também tem outras formas de compartilhar, né? Com outros usuários de MATLAB e também criar aí uma aplicação web. Tá? Então, são formas aí do aluno trabalhar com a parte aí de aplicativos do MATLAB.
Então vamos voltar aqui para a apresentação. Deixa eu pegar aqui onde que eu parei aqui. Vou avançar mais um pouquinho. Então, como vimos, essa é a interface aí do MATLAB App, né, feita via App Designer. Logo após, né, o aluno experimentar lá os conceitos, né, no meu aplicativo, eles podem formular matematicamente os conceitos, aqueles conceitos, fazendo programação de um documento, tá, através do Live Editor, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui também, de novo tomando o tema de massa, mola, amortecedor. Deixa eu abrir aqui um documento para vocês, tá, do que seria esse Live Editor. Deixa eu acessar aqui o MATLAB. Prontinho, tá aqui, pessoal. Então, qual que seria, né? Continuando aí o fluxograma. Então, uma vez que o aluno está lá, está em aula, ele viu os conceitos, ele conseguiu desenvolver um aplicativo MATLAB, viu o comportamento daqueles conceitos, né? Não, ele não precisou assim, por enquanto, saber nenhuma fórmula, entrar naqueles assuntos já de fórmula, né? De fazer as contas. Ele já viu direto o resultado final. Então agora sim ele quer se aprofundar mais, né, nos cálculos matemáticos. Então ele pode utilizar aqui o ambiente Live Editor. Tá? Notem aqui que eu posso gerar soluções, tá? Tanto numérica quanto em matemática simbólica. Né? Na numérica, o MATLAB vai utilizar a aproximação, vai dar valores aproximados. Na simbólica, ele já dará valores exatos. Então, aqui o ambiente Live Editor eu consigo colocar índices, eu coloco textos, eu consigo colocar também essa parte de equações. Deixa eu ver aqui dessa parte de equation, né? Inclusive utilizando a LaTeX. Tá? Então aqui eu desenvolvi vários exercícios, né? Exercício 1, 2. O legal também do ambiente Live Editor é que eu consigo colocar alguns controles, né, de comando, por exemplo, aqui, né, um slider. Notem que eu aumentei a massa para 7, tá? Então ele está calculando aqui qual será a diferença que ele irá mostrar no gráfico, tá? Então ele já atualizou o gráfico aqui. Vou diminuir o peso da massa. Vamos ver o que ele vai fazer aqui no gráfico. Tá? Então note que a curva aqui de resposta, né, já alterou. Então também é interativo para o aluno, tá? Ele consegue fazer toda essa parte de verificar o sistema, seja por comando ou seja com equações, né? Então aqui está escondido o código. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, não, tava. Ah, tá. Tá a amostra aqui. Aqui, ó, desculpem. Tá, então aqui está toda a parte de cálculo, né, para eu calcular o comportamento aí do meu sistema massa-mola, amortecedor, com esses parâmetros aqui, tá? Então essa é a forma numérica. Aqui do lado eu estou trabalhando já com forma simbólica, matemática simbólica. Notem que eu coloquei figura também, né? Eu consigo inserir isso no Live Editor. Toda a parte de formulação matemática, parte de matemática simbólica. Então notem a diferença, né? Aqui eu estou trabalhando com valores numéricos mesmo aproximados, tá? Eu quis trabalhar com a raiz de 2, ele deu esse valor, 1.4142, e aqui de forma simbólica, eu pedi para ele calcular a raiz de 2, então ele já dá o valor exato, né? Ele, como se fosse um símbolo, a álgebra mesmo, né? Raiz de 2. Mesma coisa aqui para 1/3 e para o π. Né? O π aqui numérico ele já deu a aproximação, aqui não, ele já deu né, o próprio símbolo, a própria álgebra aí, tá bom? Então, é uma outra forma de utilizar. Para trabalhar com matemática simbólica, eu preciso ter a ferramenta Symbolic Math Toolbox. Quem tem a licença CWS já tem essa ferramenta disponível. Tá? Então, aqui está o comportamento, né,
das variáveis, a solução em matemática simbólica do sistema, massa-mola amortecedor, enfim. Uma vez que o aluno, né, experimentou o aplicativo, sem precisar trabalhar ainda com fórmulas para ver o comportamento do sistema, depois, no segundo passo, aí ele já pode entrar, como ele já tem uma noção do que aquele sistema faz, ele pode começar aí a formulação, né, a trabalhar com o desenvolvimento de fórmulas. Então, vamos avançar aqui para o próximo. Então, esse é o ambiente Live Editor, né? Um ambiente de programação, onde eu insiro figuras, links, textos, índices, o próprio código do MATLAB, tudo numa tela só. Inclusive, eu consigo aí gerar um PDF desse documento, se eu quiser entregar aí um trabalho para um professor, né? Um trabalho de estudo. Então, é um outro ambiente aí dentro do MATLAB para desenvolver os meus códigos. Então, avançando um pouquinho mais aqui, vamos para a parte de estudo, né, onde que falaremos um pouco dos cursos online do MATLAB, além daqueles iniciais que eu falei. Então, após os estudantes aplicarem o MATLAB para fixar os conceitos vistos em aula, vem a etapa deles estudarem, se aprofundarem mais nos temas, né, da aula vista, ao mesmo tempo que eles precisam aumentar mais suas habilidades em programação. Então, a partir deste ponto, serão dados os primeiros passos para os alunos desenvolverem seus projetos acadêmicos. Então, uma vez que o aluno se aprofundou no conceito visto em aula, né, se aprofundou na programação em MATLAB, ele já consegue colocar em prática os projetos que ele, né, tem em mente aí. Então, vamos avançar. E como ele faz isso? Né? Como ele consegue aumentar a habilidade dele em fazer aí programação com MATLAB? Através dos cursos já disponíveis via CWS, são os cursos online. Tá? Então, aqui tem alguns, notem aí, né, que tem de equações não lineares, solução de equações diferenciais, introdução à álgebra linear, aqui é uma parte mais para cálculo, né, métodos estatísticos. Também eu tenho cursos mais aí avançados, por exemplo, para fazer análise de dados, Deep Learning, finanças, tá? Tenho outros cursos aí um pouquinho mais avançados. Notem que a carga horária deles são maiores do que aqueles introdutórios que eu passei inicialmente do MATLAB e do Simulink, tá? Que são cursos mais, vamos dizer assim, complexos, né? Para quem já realmente é usuário do MATLAB, já tem uma noção. Tem até curso lá de Contour Design, OnRamp via Simulink, Med Process, diagrama de blocos, não, desculpa, Stateflow OnRamp, né, para trabalhar aí com máquinas de estados, enfim. Eu tenho uma série de cursos para o aluno aí desenvolver as habilidades em programação. E o meu destaque aqui fica para o curso MATLAB Fundamentals, onde ele envolve uma visão mais aprofundada de todos os recursos do MATLAB. Tá? Então, ele trabalha muito aí nessa parte de visualização de dados em 2D, 3D, pré-processamento, técnicas para analisar dados, enfim, esse seria um destaque meu aqui, né, para, vamos dizer assim, um ponto de partida, até para aqueles outros cursos, né, os mais específicos, os alunos não terem tanta dificuldade. Tá? Então, esse aqui é um curso de 20 horas e também está disponível para quem tem a licença CWS. E o mais legal disso tudo é que o MATLAB, a Mathworks, certifica, né, o aluno que conclui esses cursos. Tá? Esse aqui é um exemplo do certificado. Tá? O MATLAB Ramp, concluído 100%. Então, é um exemplo aí do certificado que a Mathworks disponibiliza ao final de cada curso que o aluno fez. Tá? Então, isso é muito legal também, já é mais um incentivo aí para o aluno. Vista a parte de estudo, a gente vai para o quarto bloquinho nosso, que é a parte de prática, né? Então, uma vez que os alunos já tenham aprofundado todo o seu conhecimento
na programação em MATLAB, já está dominando o assunto. Então, eles agora estão habilitados a colocar em prática tudo que foi absorvido por eles, né, inclusive em sala de aula, utilizando verdadeiros laboratórios virtuais como o formado pelo Simulink e as bibliotecas que compõem o Simulink. Por exemplo, a biblioteca do Simscape. Então, vamos abrir aqui um pouquinho esse tópico. Tá? Então, como eu disse, o Simulink é um ambiente em que eu trabalho com diagrama de blocos, né? Notem aqui nos prints da tela. Eu não trabalho aqui com forma programática. A biblioteca Simscape do Simulink ela já estende vamos dizer assim, as capacidades do Simulink para eu fazer já modelagem física de sistemas. Notem aqui que eu tenho um modelo que eu tenho aqui embaixo, né, à nossa esquerda, um modelo que tem tubos, massa térmica, bombas, provavelmente aqui envolve já transferência de calor, né, do A para o B, eu tenho reservatório também, e no meu canto direito, né, no nosso canto direito aí da tela, eu tenho o Simulink atuando aí para fazer um projeto como se fosse de um braço robótico. Muito provavelmente o desenho que vocês veem aqui na tela, tá, do braço, ele foi importado do CAD, tá? Porque o Simscape fornece aí essa opção, todo desenho desenvolvido no CAD, no SolidWorks, eu consigo trazer para dentro do Simscape e lá fazer a modelagem já dinâmica do sistema desenvolvido nesses softwares, tá? Então, é muito utilizado aí no ambiente acadêmico. E lembrando que o Simscape ele tem as seguintes famílias, né, as seguintes bibliotecas: de sistema de potência, eletrônica, fluidos, mecânica e driveline, tá? É mais desenvolvido assim para a parte automotiva, né, onde eu consigo desenvolver powertrains de veículo, engrenagens, motores, enfim, uma biblioteca específica para quem está nessa área automotiva. Então aí fica a pergunta, né? Quais equipamentos, né, que equipam esse laboratório virtual, né, formado pelo Simulink? O primeiro são os hardwares de baixo custo, né? Então isso tudo devido àquela flexibilidade que eu citei para vocês no começo, né, que o Simulink e o MATLAB apresentam de se conectar com outros softwares, né, seja eles de baixo custo ou aqueles já de linhas de produção, né, aqueles processadores mais avançados. Então os de baixo custo são mais utilizados, obviamente, por causa até pelo valor, né? Eu preciso de algo mais simples para fazer o meu projeto na academia, não preciso de algo tão avançado, algo mais acessível, que já, né, já dá conta do recado. Então, no caso aqui, é um robô desenvolvido pela Lego, que ele resolve aí o cubo, né, o problema lá do cubo, né, de colocar as faces já iguais conforme as cores. Então, este robô aqui foi programado com o Simulink. Esse daqui é um diagrama se não me engano, é do Stateflow, né, um diagrama de lógica. Foi feito no Simulink. Também foi gerado código via Simulink e embarcado aqui no processador do robozinho, no controlador. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo dele resolvendo aí o cubo. Deixa eu achar aqui.
Então, aí, né, pessoal, vocês viram aí o exemplo, né, do Lego Mindstorms Robot, resolvendo aí o problema do cubo, tá? Então, seria o outro vídeo que eu, né, queria mostrar para vocês. Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vocês viram, né? Ele fala de código embarcado, né? Que embarcou no controlador. O MATLAB fez toda aquela parte lá de escanear, né? As interfaces do cubo e gerar a solução, tá? Então, tudo feito aí com o MATLAB e Simulink. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui são outros exemplos de hardware de baixo custo, muito utilizados na academia, tá? Que são o Arduino, o Raspberry Pi, o próprio Lego Mindstorms, que acabamos de ver aí um exemplo. E aqui um exemplo de hardwares profissionais já do MATLAB, né? Então, nota que eu tenho câmeras, processadores aqui embaixo, tá? Então, enfim, o MATLAB ele é assim, que nem que eu tinha falado logo no começo, né? A versatilidade dele, toda essa parte de extensão, de flexibilidade, tá? Tudo isso eu consigo integrar com o MATLAB e assim colocar minhas ideias em prática, né? Meus projetos em prática. Então vamos avançar mais um pouquinho. Então, ainda falando, né, ainda a gente está naquele bloco da prática, né, referente à prática. Depois dessa parte de hardwares comunicando com o MATLAB Simulink, nós temos o MATLAB Mobile. Tá? O MATLAB Mobile é o MATLAB para dispositivos móveis. Tá? Ele tem conexão aí com o MathWorks Cloud, né, com o serviço de nuvem da MathWorks, e integração com o MATLAB Drive. O MATLAB Drive é onde o usuário armazena todos os seus dados, aí, os arquivos MATLAB, também na nuvem. Então, é possível fazer a sincronização de arquivos MATLAB entre computadores e o MATLAB Mobile através do MATLAB Drive Connector. Assim, os arquivos sempre serão atualizados quando houver modificações, ou seja, se eu estou desenvolvendo um trabalho no MATLAB, tá lá no meu desktop, aí eu sincronizo e quero continuar lá no MATLAB Mobile, eu vou conseguir, por quê? Vai ser sempre um arquivo, um só, né? E será sempre atualizado. E aí eu consigo usar aquele arquivo já atualizado, né? Parar de onde eu comecei, tanto no MATLAB, no meu desktop, quanto no meu mobile. Tá? Então, eu continuo, né? O meu trabalho desenvolvido, uma vez que já está salvo, em qualquer dispositivo de onde eu parei, beleza? Então, outra capacidade aí do MATLAB Mobile é a de o aluno, o usuário, poder adquirir dados de sensores que estão já nos dispositivos móveis, né? Por exemplo, um acelerômetro, GPS, ou capturar imagens e vídeos através da câmera de um celular e jogar no MATLAB, né, no MATLAB Mobile, e daí passar para o MATLAB no meu desktop para eu fazer uma análise. Tá? Então, isso também é possível com o MATLAB. Então, notem aqui o quê? Que eu tenho mais um equipamento, né, para equipar o meu laboratório virtual Simulink. Né? Então, além da parte de eu trabalhar com hardwares, eu consigo aí
aquisitar os dados, adquirir dados de câmeras de vídeos, de sensores e jogar, né, no laboratório virtual Simulink para fazer aí a análise, o projeto, enfim, né, o que eu tenho em mente em fazer. Então, mais um recurso do MATLAB. Então, aqui em linhas gerais, né, o que o MATLAB Mobile oferece, né, um laboratório no seu bolso, ele tem sensores, né, ele capta dados de sensores referente à aceleração, velocidade angular, campo magnético, orientação, posição GPS e imagens e vídeos da câmera. Tá? Então, tudo isso eu tenho integrado no MATLAB Mobile. Aqui está um exemplo, né, do interface. Aqui a pessoa na figura aqui, ela captou uma imagem, tá, e colocou direto, né, ela captou no MATLAB Mobile e colocou no MATLAB do desktop. Aqui a parte dos sensores, tá, aceleração, velocidade angular, né, todas as informações que ela pegou, né, via os dispositivos, os sensores do dispositivo móvel. Tá? Então, basicamente é assim que o MATLAB Mobile funciona. Agora, o último recurso, né, do nosso laboratório virtual aí é o MATLAB Online, né? O acesso é através de navegadores web. Ele apresenta a possibilidade de compartilhar scripts e arquivos MATLAB. E também eu consigo utilizar, né? Tem integração com o MATLAB Drive. Basicamente, o espaço é de 5 GB. E eu consigo fazer aquela sincronização que eu fazia com o MATLAB Mobile no online também, ou seja, desenvolvo um trabalho no desktop, quero terminar o meu trabalho lá no meu aplicativo do celular, como os dados estão todos sincronizados, o arquivo está sincronizado, eu continuo lá no MATLAB Mobile. Então, o MATLAB Online também faz esta integração. Tá? Então, o fluxograma basicamente é esse: desktop, mobile, online, todos os dados sendo armazenados no MATLAB Drive, e aí onde eu estiver, eu consigo acessá-los, né, e fazer essa integração entre os meus dispositivos. Então, basicamente, o fluxograma aí, né, do MATLAB, toda essa conexão é desse jeito. E por fim, a nossa última etapa, a etapa de avaliação contínua, né, via MATLAB Grader. Então, enquanto o aluno passa por todas essas etapas descritas nos slides anteriores, né, que eram orientação, aulas, estudo e prática, é possível avaliar continuamente o aprendizado dos alunos através do recurso chamado MATLAB Grader. Então, vamos ver o que é esse MATLAB Grader, quais os recursos que ele oferece, as capacidades que ele tem. Então, o MATLAB Grader é um ambiente baseado em navegador web, onde é possível criar e compartilhar tarefas e problemas envolvendo programação em MATLAB. Toda essa tarefa realizada, ela é corrigida automaticamente pelo próprio MATLAB, inclusive ele envia feedback e análise de desempenho dos alunos, né, seja da turma ou individual por aluno, por cada aluno. Além da possibilidade de criação de novas tarefas, o MATLAB Grader já conta com uma biblioteca de exemplos e cursos já disponíveis, prontos para utilizar. Então, todos esses exemplos são referente à programação em MATLAB de um problema aí do nosso cotidiano ou um problema que envolve, eu vou mostrar aqui para vocês, a parte lá do sistema massa, mola, amortecedor, né? Então já tem algumas tarefas já disponíveis para o professor aplicar no aluno, e ele, né, ele faz lá o trabalho dele na máquina, o aluno, e envia de novo para o professor, né, a fim de ele obter aí a avaliação. Então, aí ele é capaz aí de fazer a correção automática, como eu já disse, né, o MATLAB
faz tudo isso já para o professor. Deixa eu abrir aqui para vocês a interface do MATLAB Grader. Vamos achar aqui. Tá, então, o MATLAB Grader, ele tem essa interface. Aqui são os cursos, tá, que eu criei aqui só para dar um exemplo para vocês, né? Cálculo, trigonometria, equações diferenciais. Eu vou criar mais um novo aqui, curso, tá? Para vocês verem como é que funciona isso. Eu só não vou conseguir mandar para ninguém porque eu não tenho nenhum e-mail aqui cadastrado, tá? Mas basicamente dá para fazer aí a simulação. Então, primeiro, né, o que eu faço? Eu vou adicionar um curso. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um problema referente à função cosseno, tá? Para não tomar muito nosso tempo aqui. Então, eu vou colocar assim, trigonometria aula 2. Daí em time zone eu coloco, né, o fuso horário nosso aqui, Brasília, vamos achar aqui Brasília. Aqui, ó, Brasília. E aí eu quero que este curso de trigonometria aula 2 esteja disponível, tá, para o aluno. No caso aqui, eu vou colocar de 30 de setembro até 30 de outubro. Um mês aí para o aluno estar verificando todas as tarefas envolvendo o curso de trigonometria aula 2. Perfeito? Então, coloquei, né, o tempo de início e o tempo e o término do curso. Se eu quiser colocar algum produto adicional além do MATLAB, alguma toolbox, eu consigo escolher aqui também, tá? No caso, eu só vou utilizar o MATLAB. Tá, eu vou colocar uma descrição aqui do curso. Então, deixa eu fazer uma colinha aqui para ir mais rápido. Tá, então, trabalhando com funções trigonométricas utilizando o MATLAB. Perfeito? Então, uma vez que eu criei aí todo o meu layout, né, do curso, consigo também fazer a personalização, se eu quiser inserir figuras, se eu quisesse já colocar um código aqui, eu consigo também. Enfim, tem todas as ferramentas disponíveis para personalizar o item aí referente à descrição do curso. Então, criei o curso, salvei. Deixa ele estar executando aqui. Tá, então, trigonometria aula 2, duração, né, de 30 de setembro de 2020 a 30 de outubro de 2020. Depois desse período, o aluno não terá mais acesso. E a descrição do curso, trabalhando com funções trigonométricas utilizando o MATLAB. Então, uma vez que eu criei o curso, eu coloco já a parte de tarefas, né? Então, deixa eu pegar aqui minha colinha de novo para a gente agilizar aqui. Colocar aqui em descrição, depois eu formato ela. Então, o título, tá? Então, eu quero ver, vamos colocar assim, função cosseno. Tá? Então, função cosseno. Essa tarefa aí para o aluno, né? De quando até quando que estará visível? Eu vou colocar o mesmo período, tá? Durante um mês. Então, eu vou colocar assim, ó. Vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu vou colocar assim, ó, a partir da meia-noite do dia 1º, né, de outubro, ou seja, assim que virar o dia, até, vou mudar aqui, 30 de outubro, né, cai numa sexta-feira, até às 11h45 da noite. Então, o aluno vai ter todo esse tempo aí para estar resolvendo esta tarefa de criação de uma função cosseno no MATLAB. Tá? Então, eu quero que o número de submissões, né, que ele for fazer do trabalho dele seja ilimitada, tá? Não vou limitar aqui. E aí eu coloco uma breve descrição do que eu quero
né, que ele faça, ou seja, verificando o cálculo de cosseno utilizando o MATLAB. Tá? Então, mesma coisa, eu consigo formatar toda essa parte, inserir figuras, links, né? Tem toda aí a parte de eu personalizar o documento. Vou salvar. Agora eu vou adicionar, então notem aqui, né? Trigonometria lá 2, função cosseno. Agora eu vou colocar o primeiro problema referente à função cosseno, né? O que eu quero que ele faça referente ao tema função cosseno. Notem que aqui embaixo já é as bibliotecas prontas, né, de exercícios. Essa daqui é aquela que eu mencionei para vocês da Mathworks, né, que já tem alguns exercícios prontos, mas eu quero criar aqui um do zero. Então, vamos começar. Vou colocar assim, ó, função cosseno e a descrição, né? Então, mais uma vez, eu vou pegar a minha colinha aqui. Vamos colocar no documento. Então, conhecendo o intervalo, né? X é igual a menos 2 vezes π. Eu quero que incremente de 0,1 até 2π. Calcule sobre uma nova variável y e utilizando função MATLAB correspondente, ou seja, a função cosseno, eu quero que calcule, né? Deixa eu alterar aqui, o cosseno de x e mostre os resultados em um gráfico. Mesma coisa, tá? Se eu quiser colocar toda a personalização aqui do meu documento, eu consigo, inclusive com figuras, com links aí para outros lugares. Essa parte aqui, em vez de deixar em texto, eu vou deixar como código, tá? Para o aluno já ter uma noção de onde ele vai começar. Não tenho arquivos para fazer referência, para utilizar o aluno. Eu quero que o tipo do problema, né, ele resolva via script do MATLAB. E aqui eu coloco a solução de referência, né? Como que é a solução que o MATLAB vai pegar para estar comparando com a solução do aluno. Tá? Então, deixa eu voltar aqui na tela. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar assim, né? Que o x é igual a menos 2 vezes π. Eu quero que ele incremente aí o intervalo de 0,1 e que vai até 2 vezes o π. Tá? Então, esse é o intervalinho aí do x, os valores correspondentes ao x. Depois disso, tá? Eu quero que ele crie uma nova variável chamada y, né? Que nem está lá no enunciado do problema. E lá eu quero que ele calcule o cosseno, armazene todos os valores do cosseno de x. Tá? Então, foi isso que eu disse aqui na segunda linha. E, por fim, eu quero que ele mostre a saída utilizando gráficos, né? Então, plot y. Tá? Então, essa aqui é a referência de solução que o MATLAB vai fazer a comparação com a resposta do aluno. Aqui em Learner Template, será o que o aluno verá, né? O que vai estar apresentado para ele. Então, eu vou colocar aqui como forma de comentário, intervalo correspondente aos valores. Opa, vamos ver aqui, ó. Aqui os valores de x. Tá? Que é o nosso intervalo lá, né? Que corresponde a x igual a menos 2 vezes o π, incrementando de 0,1, que vai até 2 vezes π. Mais um comentário, ou seja, crie variável y com os valores do cosseno de x. Tá? Então,
Então aí o que acontece? Aqui nesse espaço eu já vou deixar em branco, né, para o aluno entender que ele tem que colocar a função correspondente nesse intervalo. Tá? Então vou descer mais uma linha, em 5 eu vou pedir o outro item. Tá? Então eu quero que ele plote o gráfico do cosseno de x. Tá? Então ele vai colocar na sexta linha. Então eu não quero que o aluno mexa nesse intervalo, então eu vou bloquear aqui e também vou bloquear os enunciados. Tá? O único campo habilitado para o aluno vai ser o 4 e o 6. Tá? Então esse é o que o aluno vai enxergar. Tá bom? Lembrando que eu consigo já mostrar como o aluno vai ver, né, o meu exercício, tá? Via visão do aluno, esse botãozinho aqui, ó. Então agora eu vou colocar o método, né, que eu quero que o MATLAB faça essas comparações. Então, primeiro, correto ou incorreto, né, ou ele vai ser aqui ou está errado ou está certo, tá? Ele não vai dar, por exemplo, assim, ah, não, ele acertou só 2 etapas, né? Então ele tem tal, ganhou X pontuação. Não, eu quero que ele só me fale se está errado ou se está certo. E eu vou adicionar essas tarefas, tá? Então, primeiro aqui, eu vou perguntar para ele aqui. Deixa eu tirar só isso daqui. Volta aqui, pronto. Então, o que eu vou perguntar, né? O primeiro teste, que a função cos, né, que refere-se a cosseno no MATLAB, está presente? É o primeiro teste que eu quero que ele faça no script que o aluno irá desenvolver. Então, aqui eu coloco como, né, função ou palavra-chave está presente. É o tipo de teste que eu quero e qual é a função que tem que estar no meu script, cosseno. Ok? O segundo teste que eu quero que ele faça no script, tá? Refere-se à variável, né? Eu quero que ele crie uma variável em y. Então, foi criada variável y. Opa, foi um S aqui, ó. Foi um S e tem um errinho aqui. Variável. Prontinho. Tá, então teste 2. Foi criada a variável y. Tá, então aí eu vou colocar referente às variáveis, né? Para ele fazer a comparação de variáveis. Tá, e qual variável que eu quero? Y. Beleza? Então vamos prosseguir com o último teste que eu quero que o MATLAB faça aí no script. É referente à função plot. Então, a função plot está presente no script. Então, o MATLAB vai lá e vai verificar. Então, para isso eu tenho que apontar para ele, né? Se ela está presente e qual a função plot. Tá? Então, feito isso, eu consigo, se eu quiser colocar alguma informação adicional, eu coloco nesse campo. Eu vou validar aí a minha solução. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui no prontinho aqui, ó. Tá, então ele rodou o meu código, né, da função cosseno e passou nos testes que eu coloquei. Então eu já posso enviar para o aluno, tá? Que agora é só ele complementar. A partir daí eu consigo salvar como rascunho ou como o arquivo final. E o outro item interessante aqui é se eu colocar na visão do aluno, tá? Então lá tem o script. Então aqui eu quero ver se funciona realmente aqui, né, como se fosse ele trabalhando. Então o que o aluno vai colocar, né? Y é igual a cosseno de x. E aí ele vai plotar o y. Vou rodar o script, tá? Isso tudo faz parte ainda, né? Se eu quiser testar manualmente o código, tá? Ele rodou, gerou o gráfico e agora eu vou submeter. Né? Ou seja, é como se o aluno estivesse enviando para o MATLAB fazer a correção. Tá? Então, passou em todos os testes. Tá? O MATLAB
verificou que a função cosseno está lá, verificou que a variável y foi criada e verificou que a função plot também está presente. Então, pronto. Feito isso, eu salvo aqui como arquivo final. E agora é só enviar para o aluno, tá? Via gerenciamento de pessoas, tá? Então aqui eu coloco os e-mails dos alunos, né? Coloco como learner, ponho todos os e-mails e envio, tá? Para minha turma, para os alunos da sala de aula. E aí sim eles vão fazer aí, o preenchimento do problema. Tá? Então, basicamente, o MATLAB Grader funciona desse jeito. Assim que os alunos respondem, nesse bloco aqui, vou esperar ele abrir um pouquinho, aqui eu consigo ter todos os alunos, né, que fizeram o exercício de forma correta, quanto tempo eles demoraram, se a solução dele foi assim algo mais otimizado, ou ele precisou escrever muitas linhas para chegar no resultado final. Então aqui é todo o feedback que o professor vai ter referente à função. Tá? Então, basicamente o MATLAB Grade funciona desse jeito, né? É um programa aí de um recurso, né? De eu enviar tarefas para o aluno me devolve, o MATLAB corrige e dá o feedback tanto para o professor quanto para o aluno. No caso aqui, eu utilizei um exemplo muito simples, né, de função cosseno. Eu também tenho aqui, deixa eu só voltar aqui nessa tela, ver se eu consigo. Parte de equações diferenciais, né, voltando aí no nosso sistema massa-mola amortecedor, tem outros exercícios aqui referente, deixa eu mostrar para vocês. Então, todo aquele problema lá, quando eu abrir a tela do Live Editor, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Tá, então, está aqui também no MATLAB Grader, né, aí o aluno consegue resolver lá externamente, né, online, onde que ele estiver, e mandar para o professor, com as respostas já do sistema e vai receber o feedback correspondente. Então, aí, tudo isso são recursos úteis aí para o professor, né, para os alunos também, para estar desenvolvendo aprendizado. Educadores e instrutores estão ensinando com MATLAB Grader, tem dois exemplos aqui, uma universidade na Holanda e a outra Virginia Tech, né, que está automatizando a tarefa aí de dar nota para os alunos, né, e melhorando a aprendizagem. E atualmente tem mais de 2.500 professores já inscritos na plataforma e mais de 100 mil alunos também inscritos. Tá? Então, são alguns dados. Aqui são basicamente as características já faladas, que o MATLAB Grader é um ambiente navegador, onde eu consigo criar e compartilhar tarefas, né, de problemas que envolvem programação em MATLAB, consigo fazer, né, a classificação automaticamente do trabalho, consigo gerar um feedback, consigo analisar o desempenho dos alunos. Eu tenho, além de eu poder criar novas tarefas, eu já tenho alguns exemplos de alguns cursos disponíveis e os números, né? 2.500 professores já utilizam e 100 mil alunos também estão inscritos na plataforma. Então, recapitulando só alguns tópicos, já estamos chegando no finalzinho do webinar, né? Orientação, tivemos a Campus Wide License, né? A importância de eu ter uma licença que dê total acesso ao aluno, e para ele começar a não se sentir perdido, o MATLAB OnRamp e Simulink OnRamp já são as ferramentas que ele consegue mexer desde o início para ter uma noção do que é programar e como programar em MATLAB. Depois eu tenho as aulas onde que eu posso dividir em duas etapas. Primeiro, o aluno vê os conceitos da matéria via aplicativo MATLAB, depois ele começa a formular, né, a fazer as fórmulas, trabalhar com as fórmulas, para ele chegar no resultado que ele viu, né, no aplicativo. O terceiro passo é o estudo, né, os complementos via cursos online, ou seja, para ele desenvolver
cada vez mais as habilidades em programar no MATLAB, até que o aluno chega na parte prática, onde ele tem um laboratório virtual chamado Simulink, que ele consegue equipar com hardwares, com sensores que eu tenho em dispositivos móveis e também trabalhar com o MATLAB online. Tá? Tudo isso com avaliação contínua de todas essas etapas via MATLAB Grader. Aqui eu destaco aqui o curso para professores, né, que ele na verdade é um guia, né, de como complementar os estudos vistos em aula junto com os alunos utilizando o MATLAB. Então tem alguns tópicos aqui que ele passa, por exemplo, o primeiro seria como utilizar o MATLAB para aumentar o engajamento dos estudantes no curso, orientar os alunos para a utilização dos documentos interativos vistos no MATLAB, execução de arquivos MATLAB via MATLAB online, ou seja, onde o aluno estiver, né, se ele tiver acesso a uma rede, ele consegue estar fazendo, executar os arquivos MATLAB, o compartilhamento de arquivos MATLAB via o MATLAB Drive, incorporar recursos Mathworks na aprendizagem de alunos, criar e avaliar tarefas de alunos desenvolvidas no MATLAB Grader, e o último tópico são os recursos adicionais para ensino com o MATLAB. Tá? Então, são alguns exemplos aí do que é visto no curso, tá? É muito útil, né, como um guia aí para os professores complementarem, né, os estudos vistos em aula junto com os alunos. Chegamos ao final, tá? Agora tem uma parte do nosso tempo aberta a dúvidas e perguntas. Quem tiver pode estar mandando que respondemos aqui, tá bom? Pessoal, agradeço a participação de todos vocês. Qualquer solicitação que vocês tiverem, dúvidas, perguntas, tem o nosso e-mail, nossos canais de contato OpenCAD. O meu, particularmente, o meu é leandro.muniz@opencad.eng.br, tá? Eng de engenharia e OpenCAD com 2Ds. Então, fiquem à vontade aí de enviar e-mail, de entrar em contato com a gente. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos. Estejam também atentos, né, ao nosso calendário de webinars e tenham uma boa tarde e até a próxima.